desde nuestro corazón queremos adorarte en espíritu y verdad. Que nuestra adoración llegue ante ti, Señor, como un incienso de grato olor. Mi corazón está dispuesto, Dios, cantaré y entonaré salmos, pues tú eres santo, porque más grande que los cielos es tu misericordia. Exaltado seas, oh Dios, por la eternidad. Exaltado seas, oh Dios, por la eternidad. Cristo es el camino que conduce a eternidad, el mejor camino para andar. Él con su palabra nos ayuda a transitar y la meta anhelada alcanzar. Vamos caminando en este mundo terrenal, pero con ciudadanía celestial. Cuán gloriosa es nuestra casa más allá, a la cual Cristo el Señor nos llevará. Cristo envió su ángel para este tiempo final, su mensaje nos conduce hoy. Con su amor divino nos mantiene en comunión y esperando sus promesas con fervor. Vamos arreglando nuestras vidas, nuestro andar, todos en completa unidad, siguiendo la voz del profeta del Señor, llegaremos juntos a la perfección. Un nuevo afán, una nueva forma de afligir, pero el creyente en Cristo siempre firme está y por eso vive tranquilo y feliz. No importan las pruebas que tengamos que pasar, Cristo con su iglesia siempre está, confiando en Él la victoria nuestra es, su palabra es vida y es poder. No importan las pruebas que tengamos que pasar, Cristo con su iglesia siempre está, confiando en Él la victoria nuestra es, su palabra es vida y es poder. Su palabra es vida y es poder. Su palabra es vida y es poder. Soy un ciudadano celestial y tendré un cuerpo inmortal. Soy un ciudadano celestial porque Cristo me escogió.
celestial y tendré un cuerpo inmortal. Soy un ciudadano celestial porque Cristo me escogió. Cristo sin dudarlo y con amor me escogió, desde antes de la fundación del mundo, y en el libro de la vida del Cordero mi nombre escribió. Cristo sin dudarlo y con amor me escogió, desde antes de la fundación del mundo, y en el libro de la vida del Cordero mi nombre escribió. A la cena de las bodas del Cordero invitado estoy. Cuando allí se esté pasando lista, mi nombre contestaré. A la cena de las bodas del Cordero invitado estoy. Cuando allí se esté pasando lista, mi nombre contestaré. Soy yo. Soy un ciudadano celestial y tendré un cuerpo inmortal. Soy un ciudadano celestial porque Cristo me escogió. Cristo sin dudarlo y con amor me escogió, desde antes de la fundación del mundo, y en el libro de la vida del Cordero mi nombre escribió. A la cena de las bodas del Cordero invitado estoy. Cuando allí se esté pasando lista, mi nombre contestaré. A la cena de las bodas del Cordero invitado estoy. Cuando allí se esté pasando lista, mi nombre contestaré. Soy un ciudadano celestial y tendré un cuerpo inmortal. Soy un ciudadano celestial porque Cristo me escogió. Porque Cristo me escogió. Porque Cristo me escogió. Puedes salvarme. Confieso que con tu poder puedes libertarme, así como aquella mujer que tu manto tocó. Virtud salió de ti y ella sanó. Confieso que creo en ti, no temeré. Quiero que obres en mí. Graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Damos graças a Deus por o William Soto Santiago, e que Deus abençoe ao William Soto Santiago com todas as bênçãos da primogenitura. Amém e amém. E a nós também. Amém. Pode se sentar. Queiram ter a bondade. Estamos agradecidos a Deus por Ele conceder-nos esta oportunidade de estarmos aqui neste lugar, nesta noite, para louvar ao Senhor e ouvir a sua palavra. É uma palavra, mensagem curta para hoje,
mas o conteúdo dela é o mais importante, porque o importante é o conteúdo, não a extensão da mensagem. E vocês, como passaram? Todos passaram bem? Que bom. Tudo bem? A irmã Nilva está bem? Ah, está bem. Deus abençoe. Deus abençoe a todos vocês. Vamos louvar ao Senhor com todo o nosso coração, sabendo que Ele está aqui para receber o nosso louvor. Tá bem? Você crê que o Senhor está aqui conosco? Amém. Claro que sim. Não pelos nossos méritos, mas pela sua palavra. Porque Ele disse que estaria conosco todos os dias. E ainda, onde quer que estejam 2 ou 3 reunidos falando no meu nome, eu estarei aí no meio deles. Então é pela palavra do Senhor que Ele está aqui conosco. Então vamos louvar ao Senhor com todo o nosso coração. Conosco, irmão Andrezinho. Amém. Muito boa noite, irmãos. Que o Senhor Jesus Cristo continue nos abençoando ricamente. Assim seja. Vamos louvar o nosso Deus com bastante alegria. Vamos cantar o cântico Deus é fazedor de maravilhas. Lai, lai, la, 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 lai, la. Lai, lai, la, 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 la. Lai, la, lai, la, lai, lai, la, la. La, 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 la. Deus é fazedor de maravilhas, em cada era está fazendo maravilhas. Isto é cumprindo o que Ele prometeu. Essas são as maravilhas de Deus, maravilhas de Deus no passado, maravilhas de Deus no presente. Isto é cumprindo o que Ele prometeu. Essas são as maravilhas de Deus. Glória a Deus, aleluia. Quão potentes são suas maravilhas. Quão potentes suas obras nos céus e na terra. E o importante é ver e palpar as maravilhas do tempo final. E o importante é ver e apalpar as maravilhas do tempo final. Lai, 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 lai. Deus é fazedor de maravilhas, em cada era está fazendo maravilhas. Isto é cumprindo o que Ele prometeu. Essas são as maravilhas de Deus, maravilhas de Deus no passado, maravilhas de Deus no presente. Isto é cumprindo o que Ele prometeu. Essas são as maravilhas de Deus. Glória a Deus, aleluia. Quão potentes são suas maravilhas. Quão potentes suas obras nos céus e na terra. E o importante é ver e apalpar as maravilhas do tempo final. E o importante é ver e apalpar as maravilhas do tempo final. Amém. Glória a Deus. Cantemos agora o cântico número 15 da harpa cristã, Conversão.
quão cego andei e perdido vaguei, longe, longe do meu Salvador. Mas do céu ele desceu e seu sangue verteu pra salvar um tão pobre pecador. Todos cantando. Foi na cruz onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Eu ouvia falar desta graça sem par que do céu trouxe o nosso Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e vi sobre mim a espada da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Quão ditoso então este meu coração, conhecendo o excelso amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz pra salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé que os olhos abri e agora me alegro em sua luz. Amém. Glória a Deus. Cantemos mais um cântico, número 28 do nosso cenário, o Cântico de Moisés, número 28. Justos e verdadeiros são seus caminhos, ó Rei dos santos. Quem não te temerás, ó Senhor? Quem não magnificarás o
e maravilhosa são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são seus caminhos, ó Rei dos santos. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não magnificará o teu nome? Porque só tu és santo, por isso todas as nações virão e se prostrarão diante de ti. Porque os seus juízos são manifestos, porque os teus juízos são manifestos, Amém. Que o Senhor Jesus Cristo receba todos esses cânticos em sua glória. Deus abençoe. Amém. Irmão. Deus abençoe vocês também. Assim seja. Que o Senhor receba toda a nossa adoração, pois é a Ele endereçado estes louvores. Graças a Deus que Ele está conosco para nos abençoar nesta noite, curar todo o mal e nos ajudar a crescer, não ficar somente como crianças, mas crescermos no conhecimento da sua palavra cada dia, porque cada dia Ele nos traz uma porção da sua palavra, e todos nós devemos entender que quanto mais nós nos alimentamos da palavra, mais crescimento espiritual nós temos, mais a revelação nós temos, não é certo? Quanto mais ouvirmos a palavra, está dizendo aqui, quanto mais ouvirmos a palavra, é como uma criança. Uma criança parece que de 3 em 3 horas, está certo isso? Tem que se amamentar, e às vezes conforme a criança até antes, não é? Conforme a criança. De 3 em 3 horas, eu disse 3 dias. De 3 em 3 horas tem que amamentar uma criança, para crescer, para desenvolver. A mesma coisa é o adulto. Se ele quer se desenvolver bem, alimente-se bem, disse o mensageiro. Se quiser ter boa saúde, alimente-se bem, graças a Deus. E se quer ter um crescimento espiritual, uma saúde espiritual também, devemos de nos alimentar bem com a palavra. Por exemplo, se você tem 2, 3 ou 4 refeições por dia, materialmente falando, pode ter-se também isto ou mais espiritualmente falando, tá bom? Porque cada vez que você para um minutinho para pegar uma mensagem para ler, ou a Bíblia, ou a mensagem que seja, eu sempre aconselho que a pessoa pegue a mensagem para ler, porque a mensagem vai te esclarecer mais do que a Bíblia. Às vezes você pega a Bíblia, você lê a Bíblia e não entende a Bíblia, não entende aquilo que você está lendo, nem sempre, mas acontece isso aí, né? Agora, quando você pega uma mensagem para ler, leia ela toda, se você puder na hora, se não, marca onde você parou, daqui a uns, vai lá, atende o telefone, faz uma coisa e outra,
volta a ler aquela mensagem. É assim que a gente vai lendo os livros, porque senão você tem livro na sua casa que você nunca leu. Não é verdade? Porque os livros que nós recebemos, acho que todos nós temos. Então, quando você recebe um livro, ou compra um livro, ou ganha um livro, leia. Você pode dizer assim, eu já ouvi essa mensagem lá na igreja. Tem importância. Olha, nós temos também aí em todos os sistemas de transmissão, nós temos mensagens. Não é verdade? Em português, não é? Castelhano, todos os temas de transmissão. Não entendo muito bem disso aí não, mas acho que é YouTube, Facebook, sei lá mais o quê. Não é certo, Rubinho? Tem aí, não escuta a mensagem porque não quer. Cresça. Cresça. Entenda. Só vai entender lendo, pedindo a Deus, orando a Deus, pedindo revelação, para que possa entender aquilo que você está lendo. Não é o que o William fala todo dia, todo dia, todo dia. Deus abençoe, a hora que ele acaba de ler a palavra, que Deus abençoe a sua palavra e abra o nosso entendimento para entender a sua palavra. É isso que nós temos que orar sempre. Sempre orando, pedindo a Deus que nos dê entendimento, revelação daquilo que estamos lendo, daquilo que estamos ouvindo. É fundamental termos uma revelação. Quanto mais conhecimento você tiver da palavra, melhor para você mesmo. Melhor para você mesmo. Uma criança na escola, por exemplo, se ela não estudar, ela repete o ano. Passou um ano inteirinho ali, e sem resultado. Nós não queremos ter isso. Qual é a nossa meta? Não é se formar para um doutor. Não, nossa meta, aqui diz, é ser transformado. Não tem outra meta para você. É ser transformado e ir à casa do nosso Pai. A ceia das bodas do Cordeiro, está dizendo aqui o nosso querido irmão. Então, quanto mais ouvirmos a palavra, melhor. Agora, se nós não ouvimos, nós não lemos, a gente vem no culto quando dá na teia, não está muito aí importando com isso, vai perder o ano. Sabe o que ele está dizendo aqui? Você vai perder a transformação, porque quem transforma a pessoa é a palavra que a própria pessoa lê e ouve, porque ela se encarna na pessoa. Não é o que disse o mensageiro, irmãos? Hã? Não é o que disse o mensageiro, meus irmãos? Amém? É assim, a criança que não estuda perde o ano. E o crente que não faz o que eu estou dizendo aqui, perde a meta. Se você ficar envolvido só com coisas materiais, está certo que você trabalha, você é um profissional, você tem que levantar cedo e ir para o serviço, trabalha o dia inteiro, tudo bem, eu concordo com isso, eu já fiz isso muito tempo, mesmo sendo pastor, eu fiz isso, levantava cedo e ia trabalhar, chegava de tarde. Bom, e daí? O que eu chegava de tarde, o tempinho que eu tinha à tarde, era para estudar, porque a gente tinha culto quase todos os dias, ou todo dia, e ai de mim se eu não estudasse para depois poder transmitir aquilo que eu aprendi. Como que eu vou transmitir uma coisa se eu não aprendi aquela coisa? Não é certo? Então a gente tem que aprender para transmitir. Como que um professor dá aula se ele não sabe o que vai dar aula? Que aula que ele vai dar? Entendem? Então assim também é você. Nossa meta qual é? Toda a nossa meta é sermos transformados. Eu não tenho outra meta. Outra meta, qual a meta? Ganhar muito dinheiro? Muito bom, se é possível.
Ganhar como chama? Na cena, muito bom, se conseguir. Mas essa não é a nossa meta. Nossa meta é sermos transformados. É em busca disso que nós estamos aqui. É em busca da nossa transformação. Agora, se você se ocupar só com coisas mundanas, coisas materiais, você vai perder o ano. Olha o que eu estou dizendo. Está dizendo aqui o mensageiro. Você vai perder o ano, você vai perder o objetivo principal pelo qual você está vivendo aqui. Agora, o meu desejo não é esse. O meu desejo é que todos vocês caminhem sempre para frente. Não importa os problemas que tem. Você, lógico que todos nós temos problemas seríssimos. Mas não importa, caminhe para frente. Deixa os problemas de lado. Inclusive, a gente tem um velho ditado que diz aí, né? O problema que você teve lá na fábrica, onde você trabalha, não leva aquilo para dentro de casa. Deixa aquilo lá fora, não é assim? Acho que é assim, né, Rubens? Não é? Está certo assim? Se você tem problema, claro que você tem problema lá no Correio, seríssimos. Principalmente como gerente do Correio. Tem, claro que sim. Agora eu vou trazer os problemas para minha casa, vou brigar com a minha família. Não, senhor. A mesma coisa aqui na igreja. Problemas todos nós temos. Hoje eu estive falando com uma irmã que não vem na igreja porque tem problema. Bom, problema, se você não vir na igreja por causa de problema, eu vou ter que falar para os bancos aqui, porque todos têm problemas. Deixa os problemas de um lado, tente olhar mais para Deus, tente buscar mais primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso é o que disse a palavra, meu Deus do céu. Se você deixar isso para segundo, terceiro lugar, e colocar as coisas materiais em primeiro lugar, você nunca vai chegar à sua meta, nunca vai alcançar a sua meta. E se você morrer, como que faz? Sem ter alcançado a meta, não vai ser ressuscitado. Deus tem misericórdia de nós, irmãos. Deixa os problemas para lá. Meu desejo é que todos vocês caminhem para frente. Não olhe para trás. Jesus disse, quem põe a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim. Veja, não é digno de mim. Nunca se desanime na vida. Nunca perca o apetite espiritual da palavra de Deus. Olha que palavra linda. Apetite espiritual? Sim, nós temos apetite material. E também temos que ter apetite espiritual, fome espiritual. Desejo de ouvir, desejo de louvar, desejo de ir na igreja, desejo de ter companheirismo. É isto, fome da palavra. A palavra é um montão de coisas boas que tem. Companheirismo é o dela. Por exemplo, se você vê, ali estão as virtudes de uma pessoa, ó. Fé, virtude, ciência, temperança, paciência, temor de Deus, amor fraternal, companheirismo, e assim sucessivamente. Tudo isto, nunca se desanime na vida, nunca perca o apetite espiritual da palavra de Deus, e nunca se apartem de Cristo, nunca se apartem de Cristo e do seu programa. Não importa as situações difíceis, conjugal, financeira, etc., pelas quais você está passando na sua vida terrenal. Temos uma meta. Amém? Temos uma meta. É chegarmos a ser perfeitos.
Isso significa que nós ainda não somos perfeitos. Correto? É chegar a ser perfeito. Então isso significa que não somos ainda, mas vamos ser. Tá certo? Vamos ser. Se nós nos mantermos na ordem da palavra, vamos ser perfeitos, com o corpo perfeito, a imagem e semelhança de nosso amado Senhor Jesus Cristo, para reinarmos com Cristo por 1000 anos e depois por toda a eternidade. Vamos ficar de pé para ouvirmos então a mensagem que o anjo do Senhor tem para nos trazer nesta noite. Graças a Deus por William Soto Santiago. Muito boa noite, amados irmãos e amigos presentes, e os que estão conectados com esta atividade, e os que estão ligados à internet. Aumenta hoje, sexta-feira, dia 14 de dezembro de 2018, que as bênçãos do Eterno, nosso Pai Eterno, o anjo do pacto, sejam sobre cada um de vocês e sobre mim também. Saudamos o missionário internacional, Dr. Miguel Bermudes Marinho, e o reverendo Joel Osório e a congregação reunida lá em Bogotá, Colômbia, e a todos os que estão reunidos lá. Para mim é uma grande bênção e um grande privilégio me dirigir a cada um de vocês nesta noite para compartilhar com vocês a palavra de Deus para este tempo final. Para hoje, sexta-feira, dia 14 de dezembro de 2018, teremos como tema de estudo bíblico o reinado do 7º selo e as crianças. Este é o tema do nosso estudo bíblico para hoje. Escutemos o nosso tema de estudo bíblico de hoje, 14 de dezembro de 2018. O reinado do 7º selo e as crianças. Em frente, com o vídeo. E que Deus abra-nos as Escrituras e o nosso entendimento para compreender as Escrituras. Muito boa tarde, crianças, cachorrinhos de leão, filhotes de leão. Para mim é uma grande bênção estar aqui com vocês nesta ocasião, para compartilhar alguns momentos de companheirismo com vocês, crianças, filhotes de leão. Disse São Marcos capítulo 10, São Marcos 10 e 13. Disse da seguinte maneira, e quero ler. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim as criancinhas, e não os impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-os nos braços, pondo-lhes as mãos, os abençoava. O reinado do 7º selo e as crianças. Podem se sentar, queiram ter a bondade. Marco, eu quero retorno. Não estou tendo.
ha representado a todos sus hijos Cristo en niños, representou todos os seus filhos em crianças, meninos e meninas, porque os meninos vienen vêm en esa etapa de la inocencia, na etapa da inocência, nacen nascem aqui na terra e en el reino de Dios. no reino de Deus. Cristo disse que era necessário nascer de novo. E sendo que a pessoa quando nasce como um menino ou como uma criança, quando a pessoa nasce de novo, então também nasce como uma criança espiritual, que nasce no reino de Deus e começa essa vida de criança. Começa alimentando-se com a palavra de Deus e vai crescendo espiritualmente na medida que vai recebendo a palavra de Deus, até que chegue a uma idade adulta e até que todos nós cheguemos à estatura de um varão perfeito, que todos nós chegamos a ser iguais a nosso amado Senhor Jesus Cristo, e assim todos obtenhamos a imortalidade em nosso corpo também. Porque este é o programa divino para todos os que têm os seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro. Então agora veja a forma simples que Cristo representa o seu programa e o nascimento de novo dos filhos e filhas de Deus, dos quais Cristo falou para Nicodemos, dizendo-lhe que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Quem não nasce do quê? Da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Por isso é que Cristo disse, se vocês não se tornarem como criança, de forma alguma entrará no reino de Deus. Agora, para ser como uma criança, é necessário que a pessoa nasça de novo e crer em Cristo como Salvador, lavar os pecados no sangue de Cristo e receber o Espírito teofânico da sexta dimensão. E dessa maneira, a pessoa nasce de novo. Nasce primeiramente na sexta dimensão e vai crescendo espiritualmente. E depois, no último dia, recebe um corpo físico, eterno e glorioso, que Cristo prometeu para estes irmãos seus, estes filhos e filhas de Deus, que nasceram de novo. E logicamente no último dia terá o corpo físico e eterno que Cristo prometeu para todos os filhos e filhas de Deus. Então vejam o porquê. Cristo podia dizer que tinha que receber o reino de Deus como uma criança. Através do novo nascimento é que a pessoa vem a obter ou receber este novo nascimento e nasce como uma criança no reino de Deus. Então vejam vocês na parábola de São Mateus, no capítulo 25 de São Mateus, onde os juízos das nações, encontramos que aos que fizeram, que os que foram encontradas aptas para entrar no reino de Deus, que estará estabelecido na terra, lhes foi dito que entrasse no reino de Deus, preparado para eles desde antes da fundação do mundo. Por quê? Tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Tive sede e me deste de beber, tive fome e me deste de comer, estava doente e visitar-me, no cárcere me visitaste, eu estava nu e cobriste-me. E eles disseram, mas quando te vimos enfermo, ou na prisão, ou nu, ou com fome, e te servimos? Veja bem a resposta. Ele diz, sendo tudo que vocês fizerem a um desses meus pequenininhos, meus irmãos, fazeste a mim.
Ele está assinalando quem aqui? Aos seus escolhidos, aos membros da sua igreja, que nasceram de novo e que eram crianças que entrariam, nasceriam no reino de Deus como crianças, os quais no último dia terão a imortalidade física também, ao receber uma transformação dos seus corpos, e os mortos em Cristo, ao receberem a ressurreição em corpos eternos. Então vejam, como a pessoa, quando crê em Cristo como Salvador, lava os seus pecados no sangue de Cristo e recebe o seu Espírito Santo, a pessoa nasceu no reino de Deus e então é uma criança no reino de Deus. Assim como nossas crianças são criancinhas que Deus nos deu, os quais estão nesta etapa da inocência. E assim também acontece com as crianças, ou seja, filhos e filhas de Deus que nascem no reino de Deus, mas vão crescendo gradualmente, como indivíduos, vão crescendo espiritualmente no reino de Deus e na igreja do Senhor Jesus Cristo, no corpo místico de crentes também, vai crescendo de era em era, na medida que vão recebendo o ensinamento de Jesus Cristo através da mensagem correspondente a cada era, o qual vem através do mensageiro de cada era. Vejam vocês, quando na primeira era vimos a igreja, a vimos pequena. Depois, quando a vemos na segunda era, nós a vemos maior. Quando vimos na terceira era, vimos maior. Vamos dizer, na primeira era, primeiro ano, entre os gentios da igreja, o vemos com 1 aninho de idade. Na segunda era nós a vimos com 2 anos de idade, vai crescendo como uma criança de 2 anos, já está um pouquinho maior do que de 1 ano. A terceira era nós a vemos com 3 anos de idade, já cresceu um pouco mais. Na quarta idade nós a vemos com 4 anos de idade, já vemos mais grandinho, como vemos as crianças de 4 anos que já falam, sabem falar e já podem brincar conosco. E nesta era, pois, creem que já são grandes. E depois, a quinta era, vemos já a igreja de Jesus Cristo com 5 anos de idade. Na sexta era, vemos a igreja com 6 anos de idade. Já a vemos maiorzinha. Na sétima era, nós a vemos com 7 anos de idade. Já aos 6 anos, e ao vemos em uma etapa de estar no primeiro grau da escola. Depois, na sétima era, vemos a igreja, a era da Odisseia, a sétima era da igreja, já vemos com 7 anos de idade, é como uma criança de 7 anos de idade. Depois, na era da pedra angular, já vemos com 8 anos de idade. O 8 fala da eternidade, e o 8 fala do tempo no qual todo primogênito era apresentado diante de Deus. Todo filho varão primogênito que abria matriz era apresentado diante de Deus, e Deus disse: todo primogênito é meu. E agora, todo primogênito nascido no reino de Deus, por meio da água e do Espírito, de quem é todo esse primogênito, nascido no reino de Deus, da água e do Espírito, é de Deus. Agora, é no 8º dia, que é a era da pedra angular, onde são apresentados a Deus todos os filhos e filhas de Deus são apresentados a Deus na era da pedra angular. Neste 8º dia também é que se colocava e se confirmava o nome deste filho primogênito. Por exemplo, temos o caso de Jesus de Nazaré, do qual a Escritura testifica aqui, São Lucas 2:21, e disse como foi o tempo
en que Jesús fue em que presentado Jesus foi apresentado ante Dios, diante de Deus. dice, vamos a ver, Vamos ver aqui, São Lucas, en San Lucas capítulo 2, no capítulo 2, versículo 21 21 em diante, disse: cumpridos cumpridos 8 dias para circuncidar o menino, deram-lhe o nome de Jesus, o qual havia sido posto pelo anjo antes que ele fosse concebido. E quando se cumpriram os dias da purificação deles, conforme a lei de Moisés, trouxeram a Jerusalém para apresentá-lo ao Senhor. Como está escrito na lei do Senhor, todo homem ou todo varão que abrir a matriz será chamado santo ao Senhor. E para oferecer conforme ao que se disse na lei do Senhor, um par de rolinhas ou 2 pombinhos. Aqui podemos ver que no 8º dia, todo primogênito era circuncidado, toda criança, todo menino era circuncidado, não menina, menino. E vejam vocês que esta bênção para todo primogênito foi estabelecida por Deus ali no Antigo Testamento. Levítico capítulo 12, versículo 3 nos fala desta lei estabelecida por Deus no meio do povo hebreu. E conforme a esta lei, encontramos que Jesus Cristo foi circuncidado no 8º dia e deram-lhe o nome Jesus. Ele foi apresentado a Deus. Agora vejam vocês, o 8º dia nos fala da eternidade. O 8º dia nos fala da era da pedra angular, que representa a eternidade, onde todos os primogênitos de Deus vão diante de Deus, porque receberão a ressurreição. Os mortos em Cristo e nós que estamos vivos seremos transformados. E dessa forma, estaremos sempre com o Senhor, porque iremos com Ele à ceia das bodas do Cordeiro. E sempre estaremos com Ele. Quando Ele voltar para o reino milenial, nós estaremos ali com Ele. Depois da grande tribulação, estaremos no glorioso reino milenial. Mas primeiro, nós temos que passar por esta etapa de crianças. Passamos pela etapa das crianças fisicamente quando nós nascemos dos nossos pais terrenais. E passamos pela etapa de criança, quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, lavamos nossos pecados no sangue de Cristo e recebemos o seu Espírito Santo. Nascemos assim como crianças no reino de Deus. Mas todos nós chegaremos ao nosso amadurecimento, à estatura de um homem perfeito, à estatura de um adulto, e teremos um corpo teofânico, que é o corpo teofânico que nós recebemos. O Espírito teofânico, quando recebemos o Espírito de Cristo. E teremos também um corpo físico glorificado e eterno para vivermos nele por toda a eternidade. Mas primeiro temos que passar pela etapa de crianças no reino de Deus, nesta nova criação, dessa nova raça que Cristo está criando. Em palavras mais claras, nós passamos já pela etapa de crianças. Quantas vezes? 2 vezes. Pela etapa de criança ao nascer dos nossos pais, pela etapa de crianças nesta vida terrenal e pela etapa de crianças no reino de Deus. Agora, também, quando recebamos o corpo novo, já estaremos como jovens, todos, com um corpo que representará entre 18 a 21 anos de idade. E, obviamente, passamos pela etapa dos jovens 2 vezes. E na segunda vez de jovem, vamos ficar com essa juventude eterna. E as crianças chegarão a receber um corpo novo que Cristo prometeu para eles. E para os jovens também. E para os adultos também. Então podemos ver
esta bênção tão grande que há da parte de Deus para todas as crianças. E quando vemos as crianças, podemos dizer também nós somos crianças no reino de Deus. São Paulo, falando a respeito da adoção, ele nos disse que enquanto um herdeiro uma criança é herdeiro, nada se difere de escravo. Não é diferente de um escravo, mas uma criança, depois que cresce, será adotado. E já então terá todos os direitos de filhos que são dados pelos pais, e a sua assinatura em todos os negócios que ele realiza no reino de Deus serão tão boa quanto a assinatura do seu pai. Quando formos adotados em corpos eternos, já a herança do nosso Pai Celestial estará em nossas mãos. Já seremos restaurados de tudo que Adão e Eva perderam na queda. E já não seremos mais crianças, senão adultos no reino de Deus. A estatura de um homem perfeito, a estatura de Jesus Cristo. E assim, estaremos já no reino de Cristo, governando com Cristo por 1000 anos e depois por toda a eternidade. Mas olha o importante que é desfrutar esta etapa de crianças no reino de Deus, onde em Provérbios disse, capítulo 22, versículo 6, diz: instrui o menino, a criança na sua vida, e quando ele for velho ou quando for maior, jamais esquecerá deste ensinamento. Assim como as crianças hoje necessitam ser instruídas para que possam chegar a ser adultos, tendo conhecimento de todas as coisas, assim também para as crianças espirituais que nascem no reino de Deus. A instrução, os ensinamentos de Deus, do seu programa, é dado às nossas crianças pelo Espírito de Deus, em cada etapa e em cada era, para todas as crianças espirituais que nascem no reino de Deus. Para quê? Para que possam chegar a serem adultos, crescerem, tendo conhecimento do programa de Deus, tendo conhecimento dos negócios de nosso Pai Celestial. Acende a luz aí, ó. Por isso é que de era em era, Cristo em Espírito Santo está ensinando seus filhos que nasceram no reino de Deus, e isso Cristo está fazendo em Espírito Santo, através do mensageiro de cada era. Por quê? Porque o tutor, ou o mestre, é o Espírito Santo. Cristo disse, o Espírito Santo virá e vos ensinará todas as coisas. Amém? E através da sua manifestação em cada mensageiro, o mensageiro pelo Espírito Santo vem ensinando-nos de era em era. E nesse tempo final Cristo disse, sobe aqui e mostrar-te-ei, ou seja, te ensinarei as coisas que hão de acontecer breve. Ou seja, hão de acontecer depois dessas que já aconteceram durante as 7 eras da igreja gentia. Estamos sendo ensinados em nosso tempo também, pelo Mestre que é Cristo em Espírito Santo, na nossa era, através da sua manifestação, através do seu anjo mensageiro. Ele está nos revelando todas essas coisas que estão marcadas para acontecer neste tempo final. E já são coisas que são equivalentes a álgebra, geometria e todas essas coisas que já estudam na escola superior e na universidade. Então podemos ver a bênção tão grande que é passar por esta etapa de criança,
de crianças aprovechar bien e aproveitar bem o tempo recebendo o ensinamento do tutor, o ensinamento do Espírito Santo através do mensageiro que corresponde à era em que está vivendo cada filho e filha de Deus. E o reinado do sétimo selo, que é o reinado de Cristo, o reinado milenial, no reino milenial, quem estará ali? Estarão as crianças, os que passaram por essa etapa de crianças e receberam o ensinamento do mestre, do tutor, do Espírito Santo. Veja no capítulo 25 de São Mateus, onde se realizam os juízos das nações. E mesmo é concedido entrar. A uns entram no reino de Deus e outros não entram. Por causa é que uns ajudaram os pequenos ou pequeninhos, aos irmãos menores do Senhor Jesus Cristo, que são os filhos e filhas de Deus, os que nasceram no reino de Deus. E outros não ajudaram, e por esta causa uns entrarão, ou seja, os que ajudaram entrarão, mas os que não ajudaram não entrarão. Agora, onde estão os meninos, as crianças do reino de Deus, que nasceram no reino de Deus, os céus? Somos nós. Isso sinala quando disse, sendo que o que fizeste a um desses meus pequenininhos, se não fizeste, também não fizeste a mim. Então agora olha, onde vamos encontrar essas crianças nascidas no reino de Deus no milênio? Nós os encontramos no glorioso reino milenial com Cristo. E todos os que trabalharam, fizeram alguma coisa a favor dessas crianças espirituais, entrarão no reino preparado por Deus desde antes da fundação do mundo. E os que não ajudaram os filhos de Deus e não se estiveram a favor dos filhos de Deus, não ajudaram os filhos de Deus, esses não entrarão no glorioso reino milenial, no glorioso reino milenial de Cristo. Agora, para as nações que estarão e as pessoas que estarão vivendo neste tempo, encontramos que terão a oportunidade de ajudar esses pequeninos que estarão vivendo no tempo final, que serão os menorzinhos. Por quê? Porque já os das eras passadas já estiveram aqui, já foram, e já crescidos, e estão na sexta dimensão, esperando pela ressurreição. Mas agora os menores do reino dos céus, quem são? Os da era da pedra angular. São os benjamins dos filhos desta nova criação. Mas são os que têm a bênção de Deus, ou seja, são os que estão vivendo nesse tempo final, para, assim como José, que representa a Cristo, se revelou aos seus irmãos e sobretudo a Benjamim. E o que comoveu a José foi a presença de Benjamim ali. O que comove o coração de Cristo no último dia, em sua vinda, é Benjamim espiritual, do Israel celestial, que somos nós, os escolhidos de Deus, da era da pedra angular, e depois o Benjamim do povo hebreu, que são 144 mil hebreus, para Cristo se revelar ao povo hebreu e serem comovidos por Benjamim do Israel terrenal, que são 144 mil hebreus. Agora, qual é o número dos Benjamins do Israel celestial? Nós não sabemos o número da igreja, mas vamos saber, porque quando formos transformados, iremos saber quantos pertencem à nossa era. E então será este o número dos escolhidos da era da pedra angular. Esse será o número do Benjamim do Israel celestial. Agora,
mientras hay tiempo para entrar, enquanto há tempo para entrar, entrem todos no reino de Deus, ao corpo místico de Cristo, na era da pedra angular, porque virá um momento em que já não poderão entrar mais pessoas dentre os gentios. luego le tocará al pueblo hebreo, Não, a 144.000, aos 144 mil hebreus não entrarão, os 144 mil não entrarão no reino de Deus. Ou seja, no campo, aqui na igreja. Agora, eu sei qual é o número dos escolhidos do povo hebreu, do Benjamim espiritual, do Benjamim terrenal, o número do Benjamim espiritual da igreja, nós não sabemos quantos são salvos, mas o meu desejo é que seja milhões de escolhidos de Deus deste tempo final. Então isso não quer dizer que porque eu desejo que são milhões, vão ser milhões. Você sabe qual é o número? O número dos escolhidos de Deus é o número que Deus determinou desde antes da fundação do mundo, para ser o número dos escolhidos de Deus da era da pedra angular. E o número de cada era é o número que Deus escolheu desde antes da fundação do mundo. Este número está tipificado, representado em algum lugar, mas isso somente vamos deixar aí, isso quietinho, pode estar representado em algum número, e sem dúvida este número não será um número em números, mas sim, este número representa uma certa quantidade, ou o número representa o número dos escolhidos, como quando Deus dizia aos seus profetas: há 70 semanas, 70 semanas de anos, e 70 semanas de dias. São quantos? Quantos anos? São 490. Quantos dias, Miguel? 490 dias. 70 semanas de dias. São 490 dias. Mas quando Deus disse que estas 70 semanas representam semanas de anos, vê? Já então essas 70 semanas têm mais de 490 dias. Ou seja que qualquer número que represente aos escolhidos de todas as eras, ou seja, todas as eras juntas, pode ser um número pequeno que representa um número grande. E o número de cada era pode estar representado em algum dos números que estão na Bíblia. E pode ser este número que o represente, pode ser um número pequeno, mas pode estar representando um grande número de escolhidos de Deus. Por exemplo, o número 8 representa todos os escolhidos de Deus da era da pedra angular, porque nossa era é a era oitava, número 8. E aí vejam vocês como que no número 8 estão representados todos os escolhidos de Deus. E também encontramos os escolhidos de Deus representados no número 153, que foi a pesca milagrosa que os discípulos fizeram quando Cristo ressuscitou. E assim por diante podemos ver na Bíblia números que representam os escolhidos de Deus. Outro exemplo, 120 escolhidos de Deus no aposento alto também estão representando os escolhidos de Deus que no último dia, estando vivos, serão transformados, serão cheios do Espírito de Deus em toda a sua plenitude, receberão a dupla porção do Espírito de Deus. Vê? Mas não significa que vão ser somente 120 pessoas, mas neste número estão representados todos os escolhidos de Deus deste último dia. E é assim que podemos ver que
que no número em que estamos representados, encontraremos o tipo e figura aí de todos nós. Vejam que lá no aposento alto 120 pessoas estavam esperando serem cheios do Espírito Santo para receber uma mudança interior e receber um novo corpo interior. E agora no último dia nós estamos no aposento alto da Era da Pedra Angular, que é o aposento mais alto para os escolhidos de Deus na casa de Deus, e estamos esperando a mudança de corpo físico. Estamos esperando esta mudança exterior, que será a transformação do nosso corpo. Isso é para as crianças espirituais que já nasceram no reino de Deus. Agora podemos ver que Cristo falou deles quando disse: te louvo, Pai, Senhor Deus dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e dos entendidos e revelado às crianças, porque assim foi do teu agrado, ó Pai. E quem eram as crianças? Aos quais foram reveladas a primeira vinda de Cristo. E eles estavam crendo na sua vida cumprida em Jesus. Eram os discípulos do Senhor Jesus Cristo. Eram crianças no reino de Deus, que ainda estavam nesta etapa que corresponde estar no ventre da sua mãe, mas que no dia de Pentecoste receberam o novo nascimento. Então podemos ver que esta etapa de crianças é uma etapa muito importante para as crianças do reino de Deus, que são os escolhidos de Deus, que receberam a Cristo como seu Salvador, lavaram seus pecados no sangue de Cristo e receberam o seu Espírito Santo. E estão na etapa de crescimento. E o que acontece a uma criança que você tem, que você não dá comida para aquela criança? O que acontece com aquela criança? Pouco tempo vai morrer. Isto é o que acontece com as crianças espirituais do reino de Deus, que se não são alimentados com a comida, com a palavra de Deus, na era em que estão vivendo, vão morrer espiritualmente. Nunca deixe de comer a palavra de Deus correspondente ao seu tempo, porque se deixa de comer a palavra, se adoece espiritualmente, se enfraquece e logo morre espiritualmente. Isto é o que tem acontecido com pessoas que estão em um tempo no Evangelho e depois de algum tempo desaparece. Deixam o Evangelho, deixam de assistir às atividades. E o que acontece? Morreram espiritualmente, porque não estiveram se alimentando, não estiveram se cuidando corretamente para permanecerem vivos e crescerem espiritualmente. Então temos que nos vigiar nossa vida espiritual, e estejamos sempre nos alimentando com a palavra de Deus todo dia. Quando você vê uma pessoa que perde o interesse em ouvir e em ler a palavra de Deus, ler a mensagem do seu tempo, algo mal está acontecendo na vida desta pessoa. Assim como você olha para as crianças e quando você vê que alguma criança perde o apetite, perde o desejo de comer, você tem que ver o que acontece com essa criança, porque algo está funcionando mal nessa criança, e se não você atender essa criança vai se debilitando, enfraquecendo, adoecendo, vai morrer. As mães sempre estão pendentes, e quando veem que os seus filhos não querem comer, o que fazem ela? E logo chega a hora da outra comida e também não quer comer,
sabe que há algo mal com essa criança está acontecendo. Assim também é no espiritual com cada um de vocês e comigo também. E cada um tem que reconhecer isto quando acontece em sua vida. E prestar muita atenção e resolver este problema que seja. Resolva o problema que seja que está te estorvando, para continuar se alimentando da comida espiritual e crescendo saudavelmente no reino de Deus. Eu os amo todos vocês, crianças, jovens, adultos e anciãos, e quero tê-los comigo na ceia das bodas do Cordeiro e também no glorioso reino milenial. Quero tê-los comigo lá com Cristo e com os 7 anjos mensageiros das 7 eras da igreja gentílica, para que todos nós estejamos ali com Cristo, nosso amado Salvador. O meu desejo é que todos vocês caminhem sempre para frente, não importa os problemas que você possa ter na sua vida terrenal. Confesse suas faltas, erros ou pecados a Cristo. Coloquem seus pecados, faltas, erros sob o sangue de Cristo, pedindo misericórdia a Cristo, arrependido de suas faltas, erros e pecados, e logo segue para frente em sua vida cristã. E então nós nos veremos transformados muito breve, e nos veremos depois da ceia das bodas do Cordeiro, e veremos também no glorioso reino milenial de nosso amado Senhor Jesus Cristo. Nunca se desanime na vida. Nunca perca o apetite espiritual da palavra de Deus. E nunca se aparte de Cristo e nem do seu programa. Não importa as situações difíceis pelas quais você passa em sua vida terrenal. Temos uma meta, e é chegarmos a ser perfeitos, com um corpo perfeito, a sermos a imagem e a semelhança de nosso amado Senhor Jesus Cristo, para reinarmos com Cristo por 1000 anos e depois por toda a eternidade. No glorioso reinado do 7º selo, aqui na terra, neste glorioso reino milenial, onde todas as crianças do reino de Deus estarão já convertidos em adultos, convertidos em pessoas adotadas no reino de Deus, como reis e sacerdotes. E as crianças físicas, no físico, que creem em Cristo. Nossas crianças, literalmente falando, os que creem em Cristo estarão no programa de Deus para o nosso tempo também, estão ali já como jovens e já como adultos, para reinar com Cristo também por 1000 anos e depois por toda a eternidade. Então, conscientes de que somos as crianças do reino de Deus, que vamos comendo o alimento espiritual e crescendo, vejam vocês, estejamos sempre sendo ensinados por Cristo, o tutor, o Espírito Santo, através da mensagem que Ele tem para nós em nosso tempo. Vamos passando de era em era, através do ensinamento do tutor manifestado em cada anjo mensageiro de cada era. E já estamos na era da etapa da era da pedra angular, onde já Ele nos está ensinando coisas mais profundas, coisas que somente podem ser comparadas com álgebra e com a geometria, e assim por diante, e assim trigonometria e coisas assim por diante, coisas que
Somente as pessoas que chegam a esta etapa nas suas escolas, nos seus faculdades é que possam compreender. E essas coisas que Cristo nos ensina neste tempo final são coisas que não podiam ser compreendidas nas eras passadas, porque estavam reservadas para este tempo final, onde a sua igreja e os membros do seu corpo místico de crentes estariam na era apropriada para receber esses altos ensinamentos da parte do tutor do Espírito Santo, de Jesus Cristo, o Espírito Santo, manifestado no último dia, testificando todas essas coisas que hão de acontecer neste tempo final e nos revelando o mistério do sétimo selo, que é o mistério da sua segunda vinda com os seus anjos neste último dia. Para mim foi um grande privilégio estar aqui com vocês nesta tarde, crianças do reino de Deus, do reino dos céus, testificando-lhes do reinado do sétimo selo e das crianças. As crianças do reino de Deus, onde estarão? No reinado do sétimo selo, no reinado de Cristo, no glorioso reino milenial. Ali estaremos com Ele, neste glorioso reinado do sétimo selo, neste glorioso reinado de nosso amado Senhor Jesus Cristo, o Filho do homem, o Filho de Davi. Que Deus continue lhes abençoando, crianças, jovens e adultos, e em frente, servindo ao Senhor, servindo ao nosso amado Senhor Jesus Cristo. Que Deus lhes abençoe, que Deus lhes guarde, crianças no material e crianças no reino dos céus. Passem todos uma boa noite. Se houver aqui uma pessoa que ainda não aceitou a Cristo como seu Salvador, faça nesses momentos, e então estaremos orando por você, para que Cristo te receba no seu reino, te perdoe, e com seu sangue te limpa de todo pecado, e seja batizado na água no seu nome, e Cristo te batize com o Espírito Santo e fogo, e produza em você um novo nascimento. E para isso você pode vir à frente e estaremos orando por você nesta ocasião. E os que estão em outras nações também podem vir aos pés de Cristo para aceitá-lo como único e suficiente Salvador. Vamos dar uns minutinhos, enquanto em outros países também venham aos pés de Cristo, nosso Salvador. O tempo já está acabando. De um momento para outro vai entrar o último escolhido no corpo místico de Cristo. E Cristo então termina a sua obra intercessora. Vamos ficar em pé para orarmos pelas pessoas que estão vindo aos pés de Cristo em outras nações. Inclinemos o rosto, fechemos os olhos. Pai Celestial, venho a Ti em nome do Senhor Jesus Cristo, com todas essas pessoas que estão aceitando a Cristo como único e suficiente Salvador. Receba-as em seu reino, eu te peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Agora, repitam comigo esta oração. Os que estão vindo aos pés de Cristo nesta ocasião. Senhor Jesus Cristo, escutei a Tua palavra, o Evangelho da nossa salvação, e a Tua fé nasceu no meu coração, na minha alma. Creio em Ti com toda a minha alma. Creio na Tua primeira vinda. Creio no Teu nome como sendo o único nome debaixo do céu no qual podemos ser salvos. Creio na Tua morte na cruz do Calvário como sendo o sacrifício expiatório por nossos pecados. Reconheço que sou um pecador e necessito de um Salvador, um Redentor.
Testifico publicamente da minha fé em Ti e da Tua fé em mim te aceito como meu único e suficiente Salvador. Eu te peço, perdoe os meus pecados e com Teu sangue limpe de todo pecado e batiza-me com o Espírito Santo e fogo, depois que eu for batizado nas águas em Teu nome, e produza em mim um novo nascimento. Eu quero nascer no Teu reino, quero viver eternamente contigo no Teu reino. Senhor, faça na minha vida a realidade da salvação que o Senhor ganhou para mim na cruz do Calvário. Eu te peço, em Teu nome eterno e glorioso, Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Os que já aceitaram a Cristo como Salvador nesta ocasião me perguntam, quando é que me podem batizar? Cristo disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Sendo que você creu em Cristo como Salvador, bom, podem ser batizados nesta ocasião. O batismo na água não tira pecados. É o sangue de Cristo é o que nos limpa de todo pecado. Mas o batismo na água é um mandamento do Senhor Jesus Cristo, no qual nós nos identificamos com Cristo em sua morte, sepultamento e ressurreição. Bom, então podem ser batizados e que Cristo te batize com o Espírito Santo e fogo e produza em vocês um novo nascimento. E continuamos nos vendo eternamente no reino de Cristo, nosso Salvador. Deus os abençoe e vos guarde a todos. Amém. Entendemos, eu creio que entendemos bem a era que nós estamos vivendo. A era número 8. É como se tivéssemos 8 anos de idade. E já com 8 anos, já sabe muita coisa. Quem tem 8 anos aqui? Já sabe muita coisa. Não é aquela menininha lá do Evaldo? Uma menina inteligentíssima. Inteligentíssima. Parabéns. Que Deus nos abençoe e nos ajude a crescer cada dia mais. Não vamos ficar só com 8 anos, não. Temos que crescer cada dia mais no conhecimento da palavra de Deus. E a única forma de crescermos é isso que você fez agora, vir na igreja e ouvir a palavra. Não tem outra forma. Para uma criança se formar a um doutor, a um professor, o que precisa, André? Estudar. Quer ser um professor? Estuda o sistema que te conduz a ser um professor. E assim sucessivamente. Você quer ser um semelhante a Jesus Cristo? Você quer ser transformado? Pois estude de acordo com o que vai te levar a ser transformado. Amém? Vamos então cantar conosco, Andrezinho. Amém. Vamos cantar o cântico número 207, Deus grande é tu amor. 207 do nosso inário. Graças a Deus.
Deus. És divino e santo, ante o qual és hermano, alto más que los cielos es tu amor por mí. Alto más que los cielos es tu amor por mí. Dios, grande es tu amor, tu grande amor por mí. Admirable amor que durará sin fin. Es divino y santo, ante o cual es hermano, alto más que los cielos es tu amor por mí. Alto más que los cielos es tu amor por mí. Amém. Que o Senhor Jesus Cristo receba esses cânticos em sua glória. Deus abençoe. Amém. Deus abençoe vocês também. Vamos já encerrar com uma oração, pedindo ao Senhor Jesus Cristo que Ele nos conduza às nossas casas, nos leve em paz, nos guarde, nos proteja, preservando as nossas vidas até o dia que seremos transformados. Esta é a nossa meta, Senhor, e nós queremos chegar a esta meta, a transformação do nosso corpo. Por isso pedimos a Ti que o Senhor nos instrua cada dia mais, porque temos hoje um tutor, temos hoje o tutor que se usava na lei, temos hoje o grande mestre, o Espírito Santo, através do seu anjo mensageiro, nos ensinando tantas maravilhas, que se estamos tropeçando, o motivo está em nós, a falha está em nós, o erro está em nós, porque o tutor é o Espírito Santo, ele não falha, está no anjo mensageiro nos ensinando coisas tremendas, que se não estivermos conectados inteiramente em alma, espírito e corpo, não vamos entender. Por isso te pedimos, Pai, tenha misericórdia de nós, e nos abençoe, e nos guarde, e ajude-nos a entender a Tua Palavra. Dai-nos revelação da Tua Palavra. Em nome de Jesus Cristo pedimos. Amém. Tenham todos uma boa noite, e até amanhã, se Deus quiser.